Vamos começar aí a aulinha? Bom, a gente tinha parado, a gente já ia começar a falar de neoliberalismo na América. Brito, Pois não? já fez a chamada do oitavo B? Já. Mas eu vou Pode anotar marcar minha aqui, presença? vou marcar sua presença aqui, depois eu anoto lá. Tá? Valeu. Beleza. Aí o Cavalcante de Lima, esse é o cara. Bom, então a gente tinha começado a falar do neoliberalismo, né? Na América do Sul e no continente africano, a gente ia entrar nela. Então eu vou retomar um pouquinho antes, para quem não veio na aula passada. Nós estamos falando aí do continente americano, né? Ou melhor dizendo, da América Latina e do continente africano dentro da nova ordem mundial, né? Ou seja, no pós-Guerra Fria. Tá? Então, depois que acaba a Guerra Fria, o conflito ali entre Norte e Sul, já que nós temos um só sistema vencedor. Né? Depois da Guerra Fria, a gente falou lá no comecinho desse conteúdo, nós temos só um sistema político e econômico vencedor, que é o capitalismo. Tá? Então, o capitalismo sai ali vencedor desse conflito. Então, todos os países que nós temos hoje na atualidade, eles seguem um único sistema político e econômico. Tá? Aí sempre tem alguém que fala assim, mas e a China? Né? A China, por mais que a gente entenda ainda como regime político autoritário, ela é capitalista. Né? Nós temos algumas exceções ali que não seguem esse regime, como a Coreia do Norte, né? Cuba agora, que está se abrindo, tá? Mas a grande maioria dos países, eles são capitalistas. A diferença é que nós temos capitalistas ricos e capitalistas pobres, né? Os ricos, em sua maioria, ficam no hemisfério norte, com exceção ali da Austrália e da Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul. Tá? Então, lá no hemisfério norte estão os países ricos, por isso o conflito norte e sul. Tá? E no hemisfério sul, os países mais pobres. Essa imagem aí que está aparecendo para vocês, nesse slide, mostra isso para a gente. Tá? Então, nós temos ali aspectos socioeconômicos, né? Ou seja, de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos sendo discutidos dentro da nova ordem mundial. O mundo, durante a Guerra Fria, ele era regionalizado entre primeiro, segundo e terceiro mundo. A partir ali do final da Guerra Fria, nós dividimos o mundo em duas partes só, desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? E nos últimos anos surgiu uma nova categoria de países que ascenderam na sua economia, que nós chamamos de países emergentes. E aí o Brasil se inclui ali, né? Aí você tem Coreia do Sul, tem a China, tem a Índia, tem a Rússia, que são países emergentes hoje. Tá bom? Então Quem não essa se é a grande incluía? visão. Quem se incluía? O Brasil, porque ele não é mais atualmente. Na Não tem mais verdade, esse negócio. o Brasil ele continua sendo um país emergente. É que ele teve que largar a mão desse título de emergente para tentar entrar na OCDE, né, que é uma organização ali de desenvolvimento de economia, né, dos países desenvolvidos. Tem algumas potências emergentes que já fazem parte. Então, foi um dos pedidos dos Estados Unidos para que ele entrasse na OCDE, né? Então, os Estados Unidos pediu para o Brasil, larga a mão do seu título de emergente, porque aí o Brasil teria também que deixar ali alguns benefícios que os países emergentes possuem, né, para que ele pudesse fazer parte da OCDE. Aí o Brasil foi e largou mão desse título de país emergente e acabou não entrando na OCDE também. Os Estados Unidos apoiou a Argentina, porque tinha mais interesse econômico dentro da Argentina, né, para tentar a reeleição ali do presidente que estava concorrendo, do que no Brasil naquele momento. E o que aconteceu foi que o Brasil acabou não entrando na OCDE e perdeu o título de emergente para outras nações, né? Mas ainda é entendido como um país que está ali buscando, né, o seu desenvolvimento, tá? Não será por agora, até porque para ser considerado um país desenvolvido não basta ter uma economia, né, crescente, né, ou estar entre as maiores economias do planeta, coisa que a gente já está. Nós somos a 8ª economia do planeta. Não é só isso que basta, né? Você tem que ter o IDH também de
país ou de padrão de país desenvolvido, ou seja, um IDH muito elevado. Então, o que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, aqueles indicadores sociais, todos eles devem estar muito bem. Então, você tem que ter ali uma expectativa de vida muito alta, né? Isso a gente até razoavelmente já possui hoje, uma expectativa de vida alta. A taxa de analfabetismo ela tem que ser bem reduzida. E aí tem um ponto onde o Brasil ele não consegue melhorar, que é a distribuição de renda. A nossa distribuição de renda ela não é boa, ela é bem concentrada por uma minoria, né, que detém ali a maior quantidade de capital. Tá? Seguindo aí a nossa análise, né, do último IBGE, isso aí se resume a 1% da sociedade brasileira, que é aquela que controla a maior quantidade de capital. É 1% mais rico, né? Então, há esse desequilíbrio e é por isso que a gente ainda não consegue ser considerado um país desenvolvido, porque tem muitos indicadores sociais do Brasil que são péssimos ainda, tá bom? E em várias regiões, né? Como você sabe, tem problemas urbanos, tá? Aqui, ó, essa imagem mostra pra gente a divisão norte e sul, eu já tinha falado dela um pouquinho na aula passada, então só pra gente rever. Por isso que eu disse hemisfério norte, né? E hemisfério sul ali, na sua quase totalidade, porque tem alguma exceção, tá? Nós temos a Oceania, que é, ou que são ali, né? No caso, ela é incluída dentro do hemisfério norte como um país desenvolvido. Por quê? No recorte geográfico não tem como a gente tirar a Oceania e colocar lá em cima, né? Então, ela está aqui no hemisfério sul, mas ela é um país desenvolvido. Por isso que vem essa linhazinha ali, ó, separando, né, essa linha preta, separando, tá, os dois hemisférios. Né? Na outra aula, uma outra sala, perguntaram assim, mas é a linha do Equador? Essa aí, claro que não é, né? Essa aí não é a linha do Equador, tá bom? Essa linha aí apenas separa países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Então, o que seria esse conflito norte-sul na regionalização atual da nova ordem? Então, os países do hemisfério norte são os países ricos, desenvolvidos, e os países do hemisfério sul são os países pobres, subdesenvolvidos. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Qualquer momento surgir alguma dúvida, pode erguer a mãozinha aí, pode entrar, não precisa Brits, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Pedrão. Tipo, sabe aquele mapa que você tá? Você pode voltar pra ele? Claro, tá aí. Então, olha só aqui, tipo, eu vou circular uma ilha só pra te mostrar. Eu quero saber o nome dela. Qual é o nome dessa ilha? Qual ilha, Pedro? Não apareceu aqui circulado. A que eu circulei de vermelho. Deixa eu ver aqui, Pedro. Do lado da imagem... Oceania. Que não é considerada desenvolvida. Aqui você fala? Tô falando dessa região de ilhas aí, professor. Não, aí não, do outro lado. Pedro, aqui pra mim não apareceu, cara. Tá bom, professor, pra mim desapareceu do nada. Lá no... É uma ilha que ela tá no... tipo... No final da aula eu volto nela. Eu volto no mapa, tá? E aí a gente fala desse conjunto de ilhas aqui. Aqui é o Sudeste Asiático. Beleza? Aqui tem todas as ilhas. Tem Malásia, tem Nova Guiné, tá? Tem a Indochina ali, a região. Beleza? Aí no a final ilha da que eu aula tô falando tá do outro lado da Oceania. É uma ilha bem pequenininha, só que não é desenvolvida. Tá. Finalzinho da aula a gente volta nela. Então a gente localiza ela e fala dela. Tá bom? E senão a gente vai ficar procurando. Aqui não apareceu para mim onde você circulou. No final da aula eu libero aí, você circula do seu aparelho aí e aí a gente analisa, tá? Problemas aí recorrentes do conflito norte-sul, a gente também tinha falado, migração, né, em massa de milhões de pessoas a cada ano, tá? Então, os países subdesenvolvidos, eles acabam perdendo ali boa parte da população, né, daqueles que desenvolvem nessa região. Tá? Por quê? Porque um país subdesenvolvido pobre, ele acaba sendo um ponto ali de repulsão. As pessoas acabam migrando, né, dessas áreas para outras regiões, né? E geralmente para países desenvolvidos. Tá? Então, buscam dois destinos principais, Europa e Estados Unidos, são os principais destinos
dessas pessoas que estão nesses países subdesenvolvidos, esses países mais pobres, né? Países onde a população não tem desenvolvimento social, né? Então, aqui do Brasil, muita gente migrou na década de 80, década de 90, que era um período de crise econômica do Brasil. Muita gente pegou o capital que tinha e foi para onde? Foi para os Estados Unidos, né? Atualmente, tem muitos brasileiros que saíram depois daqueles conflitos políticos que começaram a ocorrer aqui no Brasil, que não acabaram ainda, né? Foram para Portugal. Então, os destinos são sempre os países desenvolvidos. Por quê? Existe um certo equilíbrio nesses países desenvolvidos, né? De crescimento social e crescimento econômico, e essas pessoas elas podem estar ali inseridas também nesses crescimentos, né? Então, essa é a ideia, tá? É melhorar a vida nesses países desenvolvidos, tá? Problemas ali recorrentes do conflito norte-sul: aumento do desemprego, baixo salário e fome também é uma característica desses países subdesenvolvidos. O Brasil ele atingiu uma marca aí de mais de 100 milhões de trabalhadores fora da PEA, população economicamente ativa, ou seja, estão na informalidade, né? Eles estão ali trabalhando com entrega de iFood, trabalhando como Uber, né? Então, pela primeira vez na história, nós tivemos ali uma PEA tão alta na informalidade. Sem falar do número de desempregados que nós temos hoje, que já supera 14 milhões de brasileiros ali sem registro, né? Sem emprego, tá? Desempregados, sem nenhum tipo de renda. Então, isso vai ter um retrospecto na atualidade para o futuro também do país, né? Então, qual vai ser o retrospecto? O aumento da pobreza, o aumento da desigualdade social, o aumento da miséria, o aumento da fome aqui dentro do país para os próximos anos. Como que a gente sabe que isso está acontecendo? Quando a gente analisa, por exemplo, né, a nossa moeda. Tá? Olha o valor que está a nossa moeda em relação a outras moedas do mundo todo. Desvalorização cambial, né? Economia estagnada, porque se você tem uma grande massa de pessoas desempregadas, é óbvio que essa economia ela não está fazendo o quê? Ela não está girando, né? Essa economia ela está parada, tá? Ela está ali estagnada, né? Sem movimentação. Então, isso também vai interferir diretamente onde? Na qualidade de vida do cidadão. Então, isso quer dizer que o aumento, fluxo migratório, ele também pode aumentar. De região para região dentro do país, dependendo da região que estiver mais estabilizada, como o fluxo imigratório. Então, nós podemos ter brasileiros novamente deixando o país. Isso só não vai acontecer agora, nesse exato momento, porque nós estamos passando por uma pandemia, né? E o mundo todo está olhando para o Brasil é epicentro, todo dia morre mais de 1.500 pessoas, como foi ontem, né? Então, a entrada de brasileiros em alguns países está restrita. Tá? Mas depois que isso for superado, esses brasileiros vão voltar a migrar no mundo todo. Beleza? Bom, vamos lá. Nova ordem. Então, a nova ordem ela traz ali para a gente capacidade financeira e tecnológica, nós falamos isso aqui também na aula passada, né? Dentro da nova ordem, nós temos poder, né? Os países que estão disputando ali esse poder, a hegemonia do planeta, os países que controlam as regiões, como nós falamos também na aula passada, né? Nós temos Estados Unidos, nós temos União Europeia, nós temos Japão, nós temos China, que são as grandes potências que vão dominando aí os territórios, né? Estabilidade também presente nessa nova ordem, estabilidade econômica, com as crises econômicas que existem, instabilidades políticas, né? Com os governos autoritários que existem, ditaduras e semiditaduras. Existe semiditadura? Não existe, mas tem políticas ali que são muito autoritárias, muito parecidas com ditaduras. Exemplo, a Rússia do Vladimir Putin na atualidade, né? Uma semiditadura. Tá? E a desordem, né? Desordem muito presente dentro dessa nova ordem, tá? Mundial, principalmente em países onde existe a instabilidade econômica e a instabilidade política, países do Oriente Médio, países do norte do continente africano, tá? Países da América do Sul, como é o caso da Bolívia mais recentemente, né? Então essa desordem também está presente aí, nós falamos disso na aula passada, tá? Só relembrando,
Guerra ao terror é outro tema que vai aparecer para vocês, porque no contexto da nova ordem, os Estados Unidos ele assume uma hegemonia bélica, né, diante das outras nações. A Rússia também vai ter essa hegemonia, mas os Estados Unidos principalmente, porque ele larga na frente dessa guerra ao terror a partir de 2001, quando os Estados Unidos sofrem um atentado terrorista que foi ali, teve a sua autoria ligada, né, porque ele mesmo assumiu, ligada ao Osama Bin Laden, que era um dos criadores ali de duas grandes facções no Oriente Médio, Al-Qaeda e o Talibã, e aí essas duas organizações acabam entrando na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos, né? Então começa o combate a esses grupos terroristas. E eu disse para vocês que no passado o próprio Osama Bin Laden tinha sido um dos aliados, né, dos Estados Unidos para conter o avanço soviético ali naquela região, naquela área no Oriente Médio, né? Então, para conter o avanço soviético, eles apoiaram o Osama Bin Laden e apoiaram o grupo guerrilheiro dele. Depois que conseguiram controlar ali, né, o avanço, os árabes não quiseram, os muçulmanos não quiseram também a dominação dos Estados Unidos. E é dali que começa essa rusga, né, essa briga entre eles. E os Estados Unidos, por manter um país aliado, que é Israel, começa então ali um grande conflito, né? Uma forma de você impedir a dominação de um país ocidental dentro do seu território, já que você não tem o mesmo poderio, é praticando atentados terroristas. Os Estados Unidos, de contrapartida, vai investir muito no setor de tecnologia bélica, de armamento, né? De armas mais tecnológicas, justamente para poder combater esses grupos terroristas. E a partir de 11 de setembro é dado início ali a guerra ao terror, o combate a esse terrorismo no Paquistão, no Afeganistão, no Iraque, né, que são os países ali que recebem, né, as primeiras tropas, né, e os primeiros países a serem dominados pelos Estados Unidos, dominados mesmo. O Iraque, ele derrubou o presidente do Iraque, o Saddam Hussein, e tomou conta do Iraque com outros interesses, né? Reservas de petróleo. Tá? É importante que a gente fale do conflito, da ideia, né? Tá? Porque tudo tem início com esse atentado às Torres Gêmeas, só que tem um interesse geopolítico por trás disso. O interesse geopolítico americano por trás disso, ou estadunidense por trás disso, ali na região do Oriente Médio, é justamente a questão do combustível ou dessa energia, tá? O petróleo. O petróleo é a fonte energética ali que gera todo esse interesse dos Estados Unidos nessa região. Se não fosse esse petróleo, não haveria esse interesse. A mesma coisa ocorre com a Venezuela, né? Com a Venezuela. Por que tanto interesse com a Venezuela? Não é de levar a democracia para a Venezuela. É porque a Venezuela representa a maior reserva de petróleo do mundo. Do mundo. Maior até que a da Península Arábica. Tá? A reserva de petróleo venezuelana é a maior do planeta. E muito mais próxima do território americano. Então, esse é o grande interesse ali naquela região também. Tá? Então, o presidente que estava no poder dos Estados Unidos nesse período era o George W. Bush, filho, né? Porque o pai também já tinha sido presidente da República Americana. Né? E ele investiu ali bilhões de dólares, o que aumentou grandemente a dívida externa dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje é o país que tem a maior dívida externa, porque a todo momento ele tem que estar ali inventando, né, novas tecnologias bélicas para poder continuar sua intervenção militar no Oriente Médio. E essa intervenção ela continua até os dias de hoje. Então, tem milhares de soldados americanos que vão todos os anos lá para o Oriente Médio. Síria, né, professor? Um dos motivos do que, Paulo? Da guerra da Síria? Eu não entendi o que você quer dizer. É um dos motivos que eles tipo assim, interviram, né? Interferiram na guerra da Síria, né? Isso. Porque ali na Síria, Paulo, eles aproveitam um período, né, que foi de grande movimentação no Oriente Médio,
que também pega a nova ordem, que é a parte mais tecnológica da telecomunicação, né? Então, a Síria ela passou lá em 2011, é o início de uma grande revolta nos países do Oriente Médio e do norte do continente africano, que é um período que vocês ainda vão aprender comigo, que fica conhecido como Primavera Árabe, né? Então, nessa Primavera Árabe, a população dos países do Oriente Médio, principalmente do norte do continente africano, eles vão para as ruas para pedir ali a deposição, a saída dos presidentes que estavam há muito tempo já no poder desses países, né? Então, tinha presidente que tinha quase 40 anos no poder de algumas nações ali, países muçulmanos, tá? E na Síria não é diferente, a população vai para a rua para pedir a saída do Bashar Assad, que antes dele era o pai dele, né? E depois ele já tinha 11 anos de poder ali quando começou essas revoltas populares. Os Estados Unidos, ele vai financiar os grupos guerrilheiros dentro da Síria. Só que esses grupos guerrilheiros, eles ganham ali uma força tão grande que eles formam o seu próprio grupo, que é o Estado Islâmico, dentro da Síria. E eles passaram a achar que eles poderiam derrubar o governo e formar o primeiro país ali do Estado Islâmico mesmo. E aí é onde os Estados Unidos ele acabou cometendo um grande erro novamente, né? Porque ele financia uma guerrilha que se torna um grupo terrorista e que começa a combater ele, combatendo o governo da Síria. Tanto que um tempo Então atrás são estava tendo três atentado poderes. do Estado Islâmico lá nos Estados Unidos. Isso mesmo. Por isso que virou três poderes dentro da Síria. Você tem o Estado Islâmico, que quer o poder para ter um país, né? E aí o Estado Islâmico luta contra os Estados Unidos e contra o governo sírio. Você tem o Bashar Assad, que quer se manter no poder, apoiado pela Rússia, e tem um exército dele que vai tentando manter ele no poder. E você tem as tropas de coalizão, né, que são formadas ali por Estados Unidos, Inglaterra, França, né, que são sempre os mesmos países que sofrem os atentados quando você vai analisar lá esses atentados terroristas. Você vê, não tem atentado terrorista aqui no Brasil por parte de grupos terroristas muçulmanos, porque o Brasil não faz parte das tropas de coalizão. A França tem direto, a Inglaterra tem direto, os Estados Unidos tem direto. Por quê? Porque são as forças, as tropas de coalizão. Sim, agora sim, né? Desde 2001, desde o atentado ali das Torres Gêmeas, o aprimoramento, né, a fiscalização em cima desses grupos, ela é muito alta. Fiscalização é por onde? Pela internet, fiscaliza nos aeroportos, né? Tem pontos de paradas, então tem toda uma investigação em cima dessas pessoas, dos muçulmanos que vivem dentro do território desse país, porque tem muito muçulmano nos Estados Unidos, muito muçulmano na Europa, então eles são bem fiscalizados também justamente para diminuir, né, esses ataques nesses países, tá? Mas reparem que toda vez que tem um ataque desse terrorista é justamente em cima dos países que fazem parte dessas tropas de coalizão lá no Oriente Médio, né, que estão intervindo nesses países, tá? É que eu acho muito, muito interessante esse negócio da guerra da Síria, assim, não interessante no sentido bom, porque acontece, tipo assim, vem numa situação ruim, já faz 10 anos, né? Vai fazer uma década que tá acontecendo isso. Né? Isso, começou em 2010. A revolta começa em 2010, né? Aumenta ali com a Primavera Árabe de 2011. Então nós já temos aí 10 anos de conflito. Quem sofre no meio desses conflitos são os civis, né? Reparem isso. Você tem ali 3 forças brigando pelo poder daquele território e quem está no meio dessas 3 forças é a população civil que está morrendo. Não pode fazer nada. Que não pode fazer nada. Ou morre ali, ou faz o quê? Ou migra. Por isso que nos últimos anos entraram muitos sírios aqui no Brasil. Porque eles buscam uma área de estabilidade, área que não tem guerra, né? Vocês viram que há 2 dias atrás teve uma grande explosão no Líbano. A primeira coisa que a gente pensa quando escuta assim, uma explosão num país árabe, muçulmano, é o quê? É guerra. Então muita gente já foi ali. Será que foi guerra? Será que foi algum atentado no Líbano? Mas ao que tudo indica não foi, né? Foi apenas um descuido ali, né? Falta mesmo de fiscalização, né? Falta de noção de tratar ali um determinado produto que
poderia ocasionar uma grande explosão como ocasionou, né? Mas sempre que tem isso acontecendo em países árabes ou países muçulmanos, a gente se atenta a conflitos, né? Fala, quem chamou? É o Vinícius. O que é sanção econômica? Eu não entendi o quê? O que são sanções econômicas? Sanções econômicas é É, quando você bloqueia um país, tá? Então, por exemplo, na década de 60, Cuba, que está inserida na América Latina, conseguiu sua independência, né, em 59, através da Revolução Cubana, e no mesmo ano já se alinhou com a União Soviética, ou seja, o continente americano, todos os países eram capitalistas até 59, né? Em 59 se alinha com a União Soviética e aí aceita ser uma base de lançamento de mísseis, né, por parte da União Soviética. O que os Estados Unidos fez? Foi lá e bloqueou, tá? Bloqueou o comércio com a ilha cubana. Então ninguém comercializava mais com Cuba. Ninguém comprava produtos cubanos e também ninguém vendia para Cuba. Cuba então ficou isolada devido a essa sanção econômica por parte dos Estados Unidos. E depois disso, Cuba nunca mais se desenvolveu. Tanto é que agora que ela está passando por esse desenvolvimento. Mas se você vai para lá, os carros são da década de 60, a arquitetura muito antiga, né? Porque ficou parado, não teve desenvolvimento, tá? Então quer dizer o quê? Como Que se foi tivesse ficado preso bloqueada. naquele tempo, né? Isso. Sanção econômica é bloquear um país. Então esse país ele não tem nenhum tipo de acesso aos países capitalistas. Ele não vende e ele também não compra. Então ele fica parado no tempo. Foi o que aconteceu com a ilha. É um exemplo que eu dei, né, de sanção econômica, a ilha cubana, tá? Isso também acontece dentro da conjuntura capitalista aí. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu só queria falar uma coisa. Não, deixa eu falar. Pode falar, Paulo. A hora que você lembrar aí, pode falar. Desmuta e fala. Tá? Eu vou falar com vocês agora do neoliberalismo, que é onde a gente ia parado. Neoliberalismo, então, para que a gente possa entender, é uma nova versão do liberalismo clássico. Tá? Talvez vocês nunca tenham escutado sobre o liberalismo, mas é um modelo econômico capitalista. Surge lá atrás o liberalismo surge lá atrás, ainda no período da Revolução Industrial, né? Que era ali no período de Adam Smith, David Ricardo, onde se imaginava um Estado mínimo, um Estado pequeno. O que é um Estado mínimo? Estado que não intervém na economia, tá? Um Estado ali que só proporciona a melhoria social, ele não mexe na economia. Deixa a economia para as empresas privadas promoverem ela, tá? Desenvolverem ela. Então, isso é o Estado mínimo do liberalismo clássico lá de trás, de Adam Smith e de David Ricardo. Tá? Então, essa é a ideia deles, né, do liberalismo. Depois do liberalismo tem uma mudança, porque esse liberalismo ele não se mantém. Na crise de 29, uma das causas dela foi justamente o liberalismo clássico, porque ele não trazia ali algumas discussões como controle de estoque, controle de matéria-prima, né? Ele só trazia acumulação de capital e pronto. Então as pessoas, os empresários acumulavam muito capital no liberalismo clássico, como é óbvio, mas a população não. Por quê? Porque não tinha distribuição de renda. Então essa população, anota aí, Paulo, já vou abrir para você, tá? Já vou abrir para você fazer a pergunta. Então, esse liberalismo clássico, ele trouxe algumas mazelas para o próprio capitalismo, que leva à Grande Depressão de 29, a quebra da economia, tudo. Então, para os países poderem se reestruturar, eles tiveram que adotar um novo modelo. O liberalismo deixou de existir, né, Estado mínimo, e passou a surgir um novo modelo econômico, chamado keynesianismo, a partir da década de 30, pautado em cima de um modelo produtivo, o Fordismo. Então surge o Fordismo keynesianista. Tá? Então a produção das indústrias e o keynesianismo, que seria a melhoria social, tá? Que fica conhecido ali
como desenvolvimento do Estado, né, voltado para a sociedade. Tá? Então, o Estado ele passa a trabalhar para o social, para o desenvolvimento da sociedade. Então, o Estado vai promover saúde, o Estado vai promover educação, o Estado vai promover a segurança pública. Então, o Estado deixa de ser mínimo e passa a ser máximo, né? É o estado do bem-estar social, como fica definido, ou welfare state, como vai aparecer para vocês também. Só que esse modelo ele deixa de existir na década de 70, porque tem a crise, o choque do petróleo que vocês ainda vão aprender, e aí o capitalismo ele precisa de um novo modelo econômico. E aí na década de 70 surge o neoliberalismo, tá? Então ele substitui. A todo momento o capitalismo ele tem que estar se reinventando, né? Ele tem que estar se reinventando. Esses modelos eles vão sendo trocados, como vocês perceberam, né? Então o capitalismo ele tem um modelo, de repente acontece uma grande crise, aí ele tem que fazer o quê? Para ele não deixar de existir, ele cria um novo modelo econômico, tá? E aí ele segue esse modelo. Até que vem uma forte crise, ele troca esse modelo novamente. O neoliberalismo, para muitos estudiosos, ele duraria até 2022. Tá? Ele surgiu na década de 70, em 1970, e ele duraria até 2022. Só que agora, com essa crise econômica que nós estamos passando, né, ocasionada pela pandemia, então esse processo deve ser mais acelerado, então a gente pode ter um novo modelo em breve. Eu disse para vocês, em uma das aulas passadas, que quem determina esses modelos econômicos, prestem bem atenção porque eu vou cobrar isso nas provas, quem determina esses modelos econômicos são os países desenvolvidos. No caso, são as grandes potências que estão no poder, tá? Ou os que detêm ali a principal economia do planeta, né? Então nós temos, no liberalismo clássico, a Inglaterra ali, né, sendo a criadora desse modelo, né? Depois do Fordismo keynesianista, os Estados Unidos. Com a crise, quem assume esse papel, né, depois da crise na década de 70, os Estados Unidos criam um novo modelo, o neoliberalismo, né? E esse neoliberalismo ele fica valendo para a gente, tá, até os dias de hoje, né? Os primeiros países a adotarem o neoliberalismo são os países desenvolvidos, os países ricos. Eles adotam primeiro esses modelos econômicos. E depois eles vão impondo esse modelo econômico aos países mais pobres, tá? Então eles adotam na década de 70 o Brasil, o México, a Argentina, né? Países do continente africano, do sudeste asiático, só vão adotar o neoliberalismo na década de 90. Por que isso? Porque uma diferença de 20 anos? Porque tinha Guerra Fria. Então, o medo dos países desenvolvidos é que eles investissem aqui, principalmente com as multinacionais, né, que são a grande marca do neoliberalismo, esse que a gente vive hoje. Então, eles mandariam as grandes marcas, elas fariam investimentos aqui dentro e, de repente, o país se tornaria socialista. Então, esse era o grande medo. Quando acaba a Guerra Fria, aí sim você pode difundir ali o neoliberalismo nesses países mais pobres, ou nos países subdesenvolvidos. Então, o neoliberalismo chega no Brasil na década de 90. Quem é que introduz o neoliberalismo aqui? Fernando Collor de Mello, que é o primeiro presidente da redemocratização brasileira, que sofre o impeachment depois de 2 anos e deixa o poder, né? Para que os países subdesenvolvidos, latino-americanos e africanos adotassem o modelo neoliberal, eles tinham que seguir ali uma cartilha, tá? Essa cartilha, eu já comentei também nas aulas anteriores com vocês, essa cartilha ela recebeu o nome de Consenso de Washington, tá? Então o Consenso de Washington ele foi elaborado por 2 organizações, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, né? Então eles incentivaram os países subdesenvolvidos a adotarem um modelo neoliberal ali, tá? Quais eram as políticas impostas a esses países subdesenvolvidos para poder adotar esse modelo? Primeiro, abertura de mercado. O que é abrir o mercado? Permitir a entrada de multinacionais dentro do território.
Essas multinacionais entrando dentro do território, elas passam a competir com as empresas nacionais. Tá? Mas para você entrar no neoliberalismo, você tinha que fazer isso. Então, aquele protecionismo que existiu no Brasil da década de 30 até a década de 90, ele deixou de existir. Por isso que nós temos grandes marcas nacionais até a década de 90. E depois da década de 90, essas marcas vão sumindo cada vez mais. Ou elas vão falindo, ou elas vão sendo incorporadas pelas grandes marcas internacionais. É o exemplo que aconteceu com a indústria alimentícia, né? Várias marcas ali foram incorporadas. É o exemplo que aconteceu também com as indústrias automobilísticas brasileiras. Elas deixaram de existir. Qual é a grande marca de automóvel que o Brasil detém na atualidade? Nenhuma. Todas as grandes marcas de automóveis no Brasil são de fora. Reparem isso. Fiat, Volkswagen, Chevrolet, BMW, Mercedes, Jeep e assim vai. Né? Hyundai, todas elas são de fora. O Brasil não detém mais nenhuma marca, porque essas multinacionais vieram, elas passaram a competir com as nacionais. Nós temos, culturalmente, isso é do brasileiro, uma preferência pela marca multinacional, porque na nossa cabeça essa marca multinacional ela vai durar mais, né? Ela vai ser melhor, então a gente acha o quê? A gente tem que consumir marcas multinacionais, não marcas nacionais, né? Então a abertura de mercado, ao invés de ser vantajoso, que é o que muita gente imaginava, vai aumentar a competição, né, aqui dentro do território, isso foi prejudicial para as nossas marcas. Beleza? Paulo, já vou abrir para você. Corte de gastos públicos, também falei na aula passada, você corta da saúde, da educação, saneamento básico, habitação, segurança pública, transporte público, você vai cortando de setores que atendem a grande massa dos países subdesenvolvidos, que é a parcela mais pobre. Então, quando você corta gasto público, o que acontece? O Estado ele passa a acumular mais, né? Ele acumula dinheiro, e o objetivo do Estado não é acumular dinheiro. Tá? Mas também ocasiona um aumento na desigualdade social. Olha a desigualdade social no Brasil aumentando da década de 90 até os dias de hoje. Recentemente, há 2, 3 anos atrás, o governo aprovou uma PEC que chamava PEC do teto público, né? Ou seja, corte de gastos públicos. Já existia corte, aumentou ainda mais e vai ficar por 20 anos sem investir nessas áreas, sem investir em saúde, sem investir em educação, sem investir em saneamento básico, sem investir em habitação. Até aí tá tudo bem, né? Tudo bem assim, para quem imagina que o Estado tem que ser mínimo mesmo. Mas aí vem uma pandemia como essa e mostra, escancara que você não pode, tá? Você não pode cortar gasto público. Por quê? Porque o cara fica sem ter acesso à saúde, ele vai começar a morrer, né, na rua, vai morrer em casa. Ele fica sem ter o saneamento básico, quando a gente vê que o principal para você controlar uma pandemia dessa é lavar as suas mãos ali por, no mínimo, 20 segundos e o cara não tem água tratada em casa. Por quê? Porque foi cortado, né, o gasto público. Entenderam? Então, os países vão adotando essas medidas. E a privatização, que é você pegar empresas, quem não sabe o que é privatização, anota aí. Você pega empresas estatais, e o Brasil tinha isso, porque o nosso modelo era desenvolvimentista até a década de 80. Então, você pega ali empresas estatais, Vale do Rio Doce, por exemplo, né, uma empresa que era nossa, pertencia ao Estado, era brasileira, totalmente do povo. Você pega aquela empresa estatal e faz o que com ela? Privatiza, ou seja, vende para o capital privado. Então, uma empresa estatal deixou de ser do Estado e passou a ser privada, pertencendo a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então, a Vale do Rio Doce deixou de ser Vale do Rio Doce, passou a ser só Vale, né, pertencendo ao capital privado. Beleza? Entenderam? Abertura de mercado, corte de gastos públicos e privatizações estão ligadas ali ao consenso de Washington que, para adotar o neoliberalismo, os países subdesenvolvidos do continente americano e do continente africano tiveram que aceitar. Paulão, qual é a sua pergunta? Vai lá. Não, professor, quando você estava falando das sessões econômicas, eu lembrei, que a gente estava estudando história napoleônica, né? Aí eu lembrei do bloqueio continental. Você queria comentar como é parecido esse negócio? A sanção econômica, Paulo, ela é um bloqueio, né? Você está bloqueado, seu país está bloqueado ali, tá?
De certa forma, o Brasil ele começa a sofrer algumas sanções econômicas na atualidade, né? E isso tem sido muito discutido. Se vocês ligarem os jornais e acompanhar a atualidade, vocês vão ver que já tem muita gente discutindo e preocupada porque o Brasil ele não tem preservado o meio ambiente, né? E preservação de meio ambiente hoje é uma pauta capitalista, tá? Não é uma pauta socialista, é uma pauta capitalista. As potências desenvolvidas só compram produtos de países que respeitam o meio ambiente. Então, o Brasil, como aumentou o desmatamento, as queimadas, então isso já tem sido discutido, né? Essa questão da preservação, tá? Da manutenção ali das suas reservas. Então, isso tem sido discutido lá fora. Então, o Brasil ele pode sofrer algumas sanções, tá? Não uma sanção explícita, ó, não vamos mais comprar do Brasil, mas diminuir e chegando a parar de comprar determinados produtos. Por exemplo, a soja. A soja, percebam aí que a produção de soja ela já tem caído nos últimos anos aqui dentro do Brasil. Produção não, a vendagem da soja, né? O valor também dessa soja. Tá? Por quê? Porque várias nações lá de fora que compravam da gente têm diminuído a compra. Isso já são algumas sanções ali que nós estamos sofrendo. Isso pode piorar mais para frente? Pode. Vai depender das nossas políticas públicas de preservação do meio ambiente, né? Se a gente não tiver nenhuma política pública que dê resultado, os países lá fora estão prestando atenção. Não adianta a gente falar assim, estamos preservando. Eles acompanham tudo por satélite. O Brasil não tem satélite lá em órbita, ele já tem um monte. Então a gente pode até mentir, falar, não tem desmatamento, não tem queimada, é tudo mentira. Os caras estão acompanhando lá de cima. Os caras falam, não, mas olha aqui, ó. Olha o desmatamento aqui. Olha a mancha de queimadas aqui. Olha a mancha de desmatamento. Não adianta a gente mentir mais. O mundo é globalizado. Os caras têm muito mais tecnologia do que a gente. A gente acha que a gente está controlando ali e mentindo vai resolver o problema e não resolve nada. Então a gente pode sofrer algumas sanções e eu quero que vocês vão acompanhando isso, porque isso é atualidades. Né? Tem a ver com o que está acontecendo agora com a gente. Tá? Algumas consequências do neoliberalismo para a gente poder falar também. Tá? Então, ó, o neoliberalismo trouxe um grande fluxo de modernização para a América Latina, econômica e tecnológica. Isso é verdade? Verdade. Né? O neoliberalismo trouxe para a América Latina, a partir da sua introdução na década de 90, um termo que a gente vai trabalhar sempre na geografia, vocês vão trabalhar até o terceiro ano agora, que é a globalização. Que é o estágio mais moderno do capitalismo, que é isso que a gente está vivendo aqui, essa interação tecnológica, podendo ter uma aula remota usando aparelhos tecnológicos. Isso aqui, na época dos nossos pais, nossos avós, era muito mais difícil. Eles não tinham esse acesso a essa tecnologia. Tá? E o Brasil, nós só estamos tendo esse acesso porque nós fazemos parte dessa era globalizada. Tá? Isso não quer dizer que o neoliberalismo proporcionou uma igualdade entre todas as camadas. Porque vocês estão acompanhando esse período de pandemia, tem vários jovens da idade de vocês que não estão tendo acesso a esse tipo de tecnologia, não estão tendo aula. Ou seja, a defasagem educacional de vocês e eles está aumentando cada vez mais. Já era muito difícil eles competirem com vocês nas universidades, né, nos vestibulares, no Enem, agora vai aumentar ainda mais isso. E esse reflexo a gente vai perceber daqui 5, 6, 7 anos, que é quando eles estarão lá, ou quando vocês estarão se formando, daqui 4 anos, né? 5 anos. Tá? É lá na frente que a gente vai ver esse reflexo. Então, a globalização que eu estou dizendo a vocês, ela aproxima quem tem mais capital, tá? Mas ela distancia quem detém muito pouco, né? Quem está ali na camada mais pobre também. Beleza? Gera uma grande dependência econômica em relação aos grandes bancos internacionais, isso é uma outra consequência. Então, os países subdesenvolvidos, para poder manter ali o desenvolvimento dentro dessa ordem neoliberal, eles têm que ficar pegando empréstimos do Banco Mundial e do FMI. E isso é um dos grandes problemas das nações subdesenvolvidas, porque toda vez que você pega um empréstimo, você tem que pagar ali aquele empréstimo com juros. E isso aumenta o que nós chamamos de dívida externa dessas nações. E elas não têm condição de pagar. E aí elas acabam fazendo o quê? Não pagando, ou seja, dando o calote, né? Sendo caloteiras, nações caloteiras, ou seja, não podem pegar outros empréstimos. O Brasil chegou a ter uma grande dívida externa que foi paga recentemente, que está aumentando novamente agora, que o Estado
tem começado a pegar empréstimos aí do FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial, que são os fundos que emprestam dinheiro aos países, é como se fossem os grandes bancões ali, tá? Diminuição do desenvolvimento dos setores econômicos, tecnológicos internos, gerando uma dependência tecnológica em relação às grandes potências mundiais. Isso ocorre? É só a gente pegar o Brasil. Vamos lá. Desenvolvimento tecnológico interno brasileiro diminuiu? Demais. Pega os setores que a gente poderia estar competindo no mercado internacional e analisa e vê se a gente está competindo de fato. Nem um pouco, né? O Brasil não tem tecnologia automotiva, é o exemplo que eu acabei de dar. A gente não desenvolve mais marcas nacionais, todas são multinacionais. Mas isso é o mínimo. No período da pandemia agora, o Brasil não estava produzindo nem máscaras, né? Máscaras descartáveis. A gente ficou ali dependente desses insumos que vinham de onde? Da China. E a China vendendo para o mundo todo, controlando ali a quantidade de venda desses produtos. Então, a indústria brasileira ela está cada vez mais estagnada. Estagnada quer dizer parada. Então, a gente não produz tecnologia básica hoje em dia aqui dentro do Brasil. A gente depende de outras nações, né? A gente depende da tecnologia estrangeira para poder estar desenvolvendo aqui dentro. Então, a gente está dependendo das potências multinacionais. Isso é uma consequência do neoliberalismo. Lembra que eu falei, a abertura econômica, a entrada das outras empresas aqui dentro, elas acabam ali competindo com as nossas empresas nacionais. E isso vai fazendo com que a gente tenha ali uma menor quantidade de tecnologia aqui dentro. Fala, Pedrão. Então, uma coisa que eu nunca entendi é tipo que você falou, acho que a aula passada da Apple, que ela é americana, né? Então, por que tá escrito Made in China, que é feito na China em inglês? E design em Califórnia. Isso, vou explicar. O que quer dizer design em Califórnia? Vou explicar. As grandes empresas hoje, Pedrão, elas adotaram um modelo que se chama fragmentação do trabalho. A gente ainda vai trabalhar isso, tá? Elas não são mais multinacionais, elas são transnacionais. Então, elas produzem uma peça lá em determinado país e mandam produzir no outro, depois revende no país de origem. Tá? Quando você pega um aparelho da Apple que é produzido na China, né? Mas você comprou ele num país desenvolvido quando você fez uma viagem, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa, não sei. Aí você olha aquele aparelho, está escrito, aqui mesmo no Brasil, né? Está escrito Design Califórnia, produção na China. O que quer dizer isso? Quer dizer que o design ele foi projetado lá na Califórnia, porque é lá que está a sede da Apple. Tá? No Vale do Silício. É lá que eles projetaram aquele modelo. Os cientistas lá, né, pesquisadores, fizeram um modelo bonitinho, desenharam como tem que ser, qual é o tipo de câmera, processador, entrada para chip, isso, aquilo, vai, um monte de coisa, né? Tela, e assim vai. Tá? Eles projetaram lá no Vale do Silício. Aí o que eles fazem? Eles mandam produzir a tela num país do Sudeste Asiático, eles mandam produzir o processador no Sudeste Asiático, eles mandam produzir ali a carcaça na Ásia Central, e depois de produzir todas as pecinhas do iPhone, eles mandam para uma indústria da Apple instalada dentro da China, que usa ali a mão de obra de chineses, trabalhadores chineses, que é mais barato. É mais barato você produzir as peças nesses países subdesenvolvidos e é mais barato você usar a mão de obra desses países subdesenvolvidos também. Entendeu? Aí eles produzem o aparelho, colocam na caixinha e mandam para os Estados Unidos para que eles possam revender lá. Então, o custo de produção, vamos supor que hoje para produzir um iPhone seja $200. Depois eles pegam esse mesmo aparelho e revendem a $1.200, entendeu? Tiraram $1.000 de lucro. Essa seria ali a ideia. Então você manda essas empresas para países subdesenvolvidos para você lucrar, acumular mais capital. Beleza, Pedro? Por isso que a Apple faz isso. Tá? E por isso que várias outras empresas fazem isso. Não é só a Apple, não. Adidas, Nike, Puma, os tênis que nós usamos, depois vocês pegam a etiqueta, aquela pesquisa rápida que eu sempre falo, pega a etiqueta e olha lá na etiqueta o que está escrito. Né? A tecnologia, o design é dos países desenvolvidos, mas foi produzida onde? Foi produzida na Malásia, na Indonésia, na China, no Brasil, ou seja, países onde eles vão conseguir acumular mais, tá bom? Para a gente fechar rapidamente aqui,
O neoliberalismo também permite ali que os países eles juntem as forças, né, para competir com as grandes potências. Uma forma de juntar as forças aí é a criação de blocos econômicos, tá? A América Latina tem a criação de alguns blocos econômicos, Pacto Andino, que permite a livre circulação de mercadorias e pessoas, os países membros ali, ó, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Venezuela. Esse bloco ele muda de nome na década de 90, passa a ser Comunidade Andina, tá? Aí tem um outro, Aliança do Pacífico, 2012, né? Aproximação dos países do Pacífico. México, Peru, Colômbia e Chile, também presentes ali nesse bloco. E o mais importante dos blocos aqui, da América Latina, Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Que o Brasil faz parte, criado em 91, que também tem livre circulação de mercadorias e pessoas. Os países membros, Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela e Uruguai. Venezuela entrou em 2012, depois do afastamento do Paraguai, e hoje a Venezuela é que está afastada, né? Porque tem uma crise política, econômica lá dentro da Venezuela, como vocês sabem, tá? Aqui o mapinha que mostra aí os blocos econômicos, ó, a Comunidade Andina e o Mercosul, os países que fazem parte do Mercosul, que é um bloco onde nós estamos, né? Neoliberalismo ali na África, então o continente africano é um dos mais populosos do mundo, apresenta 54 países na atualidade, né? Depois da divisão do Sudão. O Sudão foi dividido, criou-se ali o Sudão do Sul a partir de 2011, né? Teve a divisão deles também, tá? A maioria desses países subdesenvolvidos, pobres, miseráveis, né? Precisam ali de ajudas internacionais, tá? Uma das consequências desse subdesenvolvimento é a colonização europeia aí dentro do continente africano. A gente vai falar isso num outro momento, né? O neocolonialismo na África. Essa imagem aqui, depois eu vou disponibilizar essa linha para vocês, se vocês vão poder analisar ela. Tem aqui, trazendo um raio-x da África ali, alguns pontos muito importantes, né? Expectativa de vida deles, percentual de agricultura, né? Então os países ligados ali ao setor primário, e uma das principais doenças que afetam os países do continente africano, a AIDS, né? O HIV também, tá? Que é uma pandemia também, né? E que surge também do contato com o animal, assim como essa que nós estamos passando agora. A diferença é que essa é transmitida pelo ar, essa aqui é transmitida de outra forma. Em outras aulas a gente vai discutir mais sobre o continente africano. A África subsaariana, os problemas que ela tem também. Subsaariana é a divisão do continente africano, a gente já falou disso, né? África do Norte, países ali islâmicos. África subsaariana, do Saara para o sul, países do continente africano subdesenvolvidos, pobres, com exceção da África do Sul, né? Então, pessoas que vivem ali com menos de $1 por dia. 60% da população dessa região é infectada por HIV, né, ou sofre ali com a AIDS, tá? Países que estão ligados à guerra civil até os dias de hoje, ou seja, tem movimentos ali que lutam pelo poder dessas nações, tá? Então aqui, África do Norte, aqueles países lá em cinza, e África subsaariana são todos esses países em amarelo, tá? Dia Mundial da Luta aqui contra a AIDS também é um ponto importante para a gente poder discutir, porque o continente africano é que apresenta a maior quantidade de pessoas contaminadas por esse vírus. Beleza? Então essa imagem aqui também depois vocês vão poder analisar. É uma pandemia mundial, até hoje é tratada assim. Tá? E aí a gente fechou. Para encerrar, a gente já está extrapolando o tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisinha? Não. Professor, pode voltar para aquele mapa? Lá que eu falei no começo da aula? Sim, deixa eu só voltar aqui. Só um momento.